Olá, nós estamos iniciando aqui mais um episódio do SinaCast, o podcast do Sinafresp, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. E sempre que a gente fala de Receita Estadual, a primeira ideia que vem à mente normalmente é a ideia do ICMS. Mas hoje nós estamos aqui numa conversa especialíssima com o colega Jefferson Valentim, que é especialista no ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. O Jefferson está conosco aqui na Secretaria desde 2010 e tem trabalhado ao longo de todo esse tempo junto desse assunto. E Jefferson, conta um pouco para nós, desde 2010 você está aqui, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Antes da Secretaria, como é que você chegou até nós? Como era a vida? Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer poder falar com vocês, e assim, é sempre um prazer falar de TCMD porque eu costumo brincar que mais do que um profissional que trabalha com TCMD, eu sou um militante do imposto. Então tem um pessoal desocupado lá nas equipes lá que fazem até figurinha do WhatsApp, escrito assim, você tem 1 minuto para ouvir a palavra do TCMD com minha foto, sabe? Enfim, mas antes da Secretaria da Fazenda eu fiz de tudo. Eu cresci numa cidade de 1.000 habitantes, né? Chama Santa Salete, Grande Santa Salete. E eu fiquei lá até os meus 20 anos de idade. E a única coisa que tinha para fazer em Santa Salete era trabalhar na roça. Então era o que eu fazia, trabalhava na roça. Com 20 anos eu me mudei para São José do Rio Preto, fui trabalhar de servente de pedreiro e tal. E um belo dia, estava lá, entregava currículo, e a gente peguei uma fase terrível da economia, não arrumava emprego, e eu estava trabalhando de taxista à noite e prestando vestibular. Passei no vestibular da Unesp de Letras, e aí o pessoal costuma perguntar, mas você gostava de português e tal? Não, era a única coisa que eu conseguia passar no vestibular que era gratuito à noite. Então eu fui pragmático, fazer letras. Eu trabalhava de taxista à noite e de dia entregava currículo. Aí um dia eu peguei uma corrida de táxi de uma pessoa 7 horas da manhã que ia entregar um currículo no INSS porque estava tendo um processo seletivo lá para contratar para uma empresa terceirizada. Eu fui levar a pessoa, já aproveitei e entreguei o meu currículo também. Eu fui contratar a pessoa não. E aí depois eu comecei a faculdade e comecei logo 2 anos depois. O contrato foi encerrado e teve concurso público. Eu passei no concurso para o INSS. Depois, com a criação da Super Receita, eu fui para a Receita Federal. Trabalhei um tempo na Receita Federal e aí fui prestando, me casei e eu e minha esposa a gente foi estudando para concurso e acabei passando em alguns, e no último que eu parei foi o do Fisco de São Paulo, e eu e minha esposa passamos no concurso, a gente estudava junto, né? E desde 2010 a gente está aí no Fisco Paulista. Muito bom, Jefferson. E olha, nós estamos aqui hoje também com o Tatsu e com o Flávio Makoto, também nos ajudando a conduzir essa conversa aqui. Tatsu. Obrigado. Jefferson, como é que você caiu nesse mundo do ITCMD? Foi o primeiro trabalho que logo após entrar na fazenda? Ou foi sorte, coincidência? Conta um pouco dessa. Eu não sei se foi sorte, se foi azar, o que foi, mas enfim, não foi o primeiro não. E logo que eu entrei eu fui para a FDT em Araçatuba, eu trabalhei um bom tempo na FDT, fiscalizando ICMS. Gostava de ICMS, gosto de ICMS, não tem problema. Mas um belo dia, e assim, a gente tinha uma deficiência muito grande uma dificuldade muito grande de pegar as pessoas para trabalhar interno na época, por volta de 2013. E de forma que de todo mundo que tinha entrado comigo em 2010, eu era o único que ainda continuava na FDT. E aí chegou o dia que não teve mais como e falou, você precisa ajudar a fazer serviço interno, o pessoal está aposentando, enfim. E eu fui parar no posto fiscal PF11, no tipo PF11, e a gente, e Araçatuba, uma delegacia pequena, lá no PF11 a gente fazia um pouco de tudo, né? E
uma das coisas que eu fui fazer era ITCMD. E eu acabei gostando do trabalho do imposto, né? Óbvio que para você resolver os problemas dos casos de ITCMD você tem que estudar sobre, e aí eu fui estudar e gostei do imposto, mas por outro lado eu não gostei da forma como a gente trabalhava aquele imposto. Certo? A gente tinha um processo muito burocrático, anacrônico, que não dava resultado, que dava muito trabalho, muita mão de obra e pouco resultado. E aí comecei a ter algumas ideias de modificar o imposto e tal, e tentar passar para frente, e até que um dia a gente montou um projeto para reformular o ITCMD, que foi ali por volta de 2017, 2018. Esse projeto de reformulação do ITCMD, assim, nós ouvimos bastante, é bastante interessante, inovador. Será que você podia contar um pouquinho mais aprofundado como estão os passos no momento, né, o futuro, como vocês trabalham no momento? Eu estou bastante curioso para ouvir essa parte aí de você. Claro, claro. Assim, a ideia era montar um projeto que reformulasse ao mesmo tempo algumas coisas que não estavam boas na legislação, reformulasse tanto na lei quanto nas normas infralegais, as portarias, enfim. A gente queria modificar o sistema, que na época a gente não tinha propriamente um sistema de ITCMD, a gente tinha um gerador de formulário lá. Eu digitava para padronizar um formulário que depois tinha que ser protocolado no posto fiscal, com documentos e tal, e aí sim montar um processo. Mas toda a análise do ITCMD era feita no manual, e a gente queria acabar com isso e realmente criar um sistema de ITCMD que fizesse algumas verificações, por mais básicas que fosse e tal. E a gente queria reformular todo o processo de trabalho do ITCMD, porque a gente perdia muita mão de obra, e ainda perde bastante mão de obra, com uma análise extensiva de muitos casos de ITCMD, muitas transmissões, principalmente causa-morte judicial, né, os inventários e arrolamento, para um resultado de arrecadação muito pequeno. Né? Então a gente tinha que, se por um lado a gente tinha uma demanda cada vez maior, porque a população aumenta, a gente está com 46 milhões de habitantes no estado, então a gente, para se ter uma ideia, hoje se transmite cerca de 1.000 imóveis por dia tributáveis pelo ITCMD. Então você imagina quantos fiscais você precisa ter para fazer esse trabalho. E ao mesmo tempo a gente tem uma necessidade de enxugar a máquina administrativa, então a gente precisa otimizar a mão de obra e precisa trabalhar no atacado, né? Precisa fazer uso aí de ferramentas de análise de dados, enfim, porque a forma como a gente trabalhava não dava muito certo. Beleza. O problema é que a gente pensou um projeto para 2, 3 anos e a coisa, infelizmente, assim, um pouco de inocência minha, né? Porque no serviço público a gente tem algumas dificuldades. A primeira delas é orçamento, né? A gente tem uma grande ideia, beleza, a gente precisa de dinheiro. Cadê dinheiro? Não tem dinheiro. E a gente pegou uma fase que estava corte de gasto total, crise e tal. Aí vamos arrumar dinheiro. Levou uns 2 anos para a gente conseguir um empréstimo do Profisco para começar o projeto. Depois precisava mudar algumas coisas na legislação, aí precisa contratar a mão de obra para fazer o desenvolvimento. E tudo isso levou tempo, o desenvolvimento depois também tem o seu prazo e também não caminha na velocidade que a gente quer. E o fato é que o projeto ainda vai se estender por algum tempo para chegar no ponto que a gente gostaria. Mas recentemente a gente começou uma fase bem interessante do projeto, que foi a criação de uma unidade geral centralizada para cuidar de todo o ITCMD do Estado. Até dia 30 de novembro, o ITCMD ele era a responsabilidade das delegacias regionais, e aí cai naquela coisa que o Tatsu até perguntou por que o ITCMD, né? Porque a gente tem um Estado com orçamento de 300 bilhões de reais. E a gente tem o ITCMD que ele arrecada pouco mais de 4 bilhões de reais, né? Então, quando você joga o ITCMD para ser trabalhado em 20 delegacias,
o delegado tem, de um lado, a demanda do ICMS, que é responsável por mais de 90% da receita própria do Estado, e do outro lado o ITCMD, que é 2% do orçamento, é meio óbvio que ele não vai tratar o ITCMD com a mesma intensidade que ele trata o ICMS, né? E porque o retorno é diferente, enfim. E até pelo fato de que as regionais não tinham escala para fazer, para melhorar os seus processos de trabalho, né? Então, a gente levou a ideia para frente, a diretoria comprou a ideia, a Cefisa, a subsecretaria comprou a ideia e foi criado, então, a partir de 1º de dezembro do ano passado, uma unidade central, né, que passou a ser responsável por todo o ITCMD, tudo, desde o planejamento até a execução dos trabalhos de fiscalização, até a análise dos expedientes, de todas as demandas do contribuinte sobre ITCMD. Ela é uma organização centralizada, mas é uma estrutura virtual, ou seja, a gente tem a sede no prédião, só que todo mundo, os servidores, a gente tem quase 100 AFEs lotados ali, eles ficam espalhados pelo estado, trabalhando com vaga flutuante, em regime de teletrabalho, e a gente tem as equipes virtuais direcionadas a cada um dos temas, e está sendo, né, um grande desafio, porque a gente é um conceito completamente diferente do que a gente costuma trabalhar. Nós não encontramos as pessoas, a grande maioria das pessoas da UGC eu nunca vi pessoalmente, né? E a gente tem que criar algumas ferramentas, como por exemplo, a gente recebeu colegas que nunca tinham trabalhado com o ITCMD. Como é que a gente ensina o trabalho? Estando virtual, né? Estando em equipes virtuais. Como é que a gente homogeneiza esse trabalho? Como é que a gente faz a gestão do conhecimento desse trabalho? E está sendo um desafio bem interessante, mas por sorte a gente tem tido bastante respaldo da diretoria, que tem dado praticamente carta branca para a gente criar essa organização, e a gente já está começando a ter alguns resultados. A gente recebeu muito estoque que estava parado nas delegacias, cerca de 10 mil expedientes que estavam parados nas delegacias. A gente está conseguindo dar vazão nesse estoque e está conseguindo fazer o que a gente não conseguia nas delegacias, que por todos os problemas que eu já citei, que é fazer trabalho de fiscalização, que é ir atrás daquele contribuinte que não nos procurou, né? Porque até então a gente fiscalizava ou verificava a exatidão do imposto daquele contribuinte que queria pagar. E não tinha tempo de correr atrás do contribuinte que não queria pagar. E agora a gente está conseguindo, estamos com 2 equipes correndo atrás, mas uma coisa que é importante falar também é que esse projeto ele está longe de ser um projeto meu. A gente tem lá na UGC, a gente tem um delegado tributário especializado, que é o Leonardo, que é quem conduz os trabalhos. Eu só apareço mais na foto, porque escrevi livro e tal, e dou curso e tal, mas a gente tem o Guilherme, que cuida de toda a parte de atender a demanda do contribuinte, né? A UGC ela é estruturada da seguinte forma: a gente tem o delegado, o gabinete de delegado, tem 2 inspetorias, inspetoria de serviço, que o Guilherme toma conta, e a inspetoria de fiscalização, que é comigo. Costumo brincar dizendo que a inspetoria do Guilherme ela é para resolver problema do contribuinte, a minha é para criar problema do contribuinte. E óbvio que a minha é mais legal. E ali que o grosso do trabalho está lá na equipe do Guilherme, que a gente tem muita demanda do contribuinte, e é ali que a gente está fazendo todos os processos de reformulação, enquanto na equipe de fiscalização a gente está tentando trabalhar com dados, fazer cruzamento de dados, para tentar realmente buscar esse contribuinte que sonega o imposto. Perdão. Então, assim, aí as perguntas vêm surgindo aqui, né? Dá para a gente entender, eu estou aqui nessa conversa entendendo que apesar da novidade, apesar de ser muito recente a implementação desta dinâmica de UGC,
a gente está testando, e pelo visto com bons resultados, 2 conceitos importantes para nós, para a secretaria como um todo, né? Que é esse conceito do teletrabalho, né? E esse conceito da, vamos dizer, da desterritorialização. Eu entendi desta conversa que são 2 ideias que estão sendo bem produtivas neste momento até esse estágio da história. É isso mesmo? E outra, isso será que é extensivo? A gente sabe que há outras iniciativas parecidas com essas na secretaria também, né? É uma ideia que vale a pena ser perseguida? Olha, a gente migrou, a gente encontrou esse formato de trabalho para o TCMD, ele não estava planejado desde o início. Tá? A gente começou a fazer o trabalho de reformulação dos processos e aí a gente começou a se deparar com algumas barreiras que nos levou a pensar que não tinha como reformular o processo a um nível ótimo de trabalho da forma como a gente estava estruturado. Né? Então a gente teve que, no meio do caminho, pensar numa forma alternativa de organização. O teletrabalho, a gente já tinha algumas iniciativas na Secretaria da Fazenda, ou mesmo em vários outros órgãos públicos. E mesmo antes de se falar em teletrabalho, se a gente for pensar friamente, a FDT não era outra coisa senão o teletrabalho. A FDT trabalhava em teletrabalho. Né? Então a gente já era uma experiência positiva de teletrabalho. A novidade foi o teletrabalho para aquele que fazia o serviço normalmente atribuído à fiscalização interna. Só que também aquilo que é atribuível à fiscalização interna ou à FDT é muito relativo, é uma decisão administrativa. A gente tinha, o ano passado, algumas delegacias que o trabalho que era feito nos NSEs, né, que era serviço interno em algumas delegacias, em outras era feito pela FDT. Então, por que não? Né? E aí veio a pandemia e toda a necessidade de se organizar o teletrabalho, e o teletrabalho funcionou. A gente tem os índices oficiais de produtividade que melhoraram, além da redução de custos para a instituição. E quando a gente foi montar a delegacia, a gente não tinha como a gente pegar profissionais de uma única regional, porque senão ia acabar a delegacia. Né? Então a gente tinha pegar o pessoal que já trabalhava com o TCMD espalhado pelo estado, um número um pouco menor de profissionais, porque a gente tem ganhos de escala, e aí montar uma estrutura. Tá, mas aí você não vai transferir ninguém de lugar, então essa estrutura tem que ser virtual. Né? E aí a gente, antes de implantar, nós fizemos um piloto de uma equipe de fiscalização. Nós convocamos para trabalhar 10 colegas para executar um plano de trabalho que as delegacias regionais não tinham tempo, não tinham condições de fazer plano de trabalho do TCMD. Nós fizemos um piloto, fizemos um plano de trabalho, está até no memorando circular que a gente publicou e documentou, então está lá disponível para consulta de todo mundo na intranet, que gerou bons resultados. Deram muito bons resultados. E aí a gente falou, bom, funcionou o teste, vamos aumentar a escala e vamos tentar trazer, e aí dentro dessa estrutura centralizada a gente montar essas equipes de trabalho. E tem funcionado. Tá? É claro que a partir dessa ampliação, é muito recente, né? A gente faz 2 meses que a gente está trabalhando nessa estrutura, está sendo muito produtivo, mas é óbvio que a gente vai enfrentar desafios e problemas que a gente nem imagina, né? Dado o ineditismo da iniciativa, enfim. Será que você poderia falar um pouco também embora seja recente já um vislumbre de resultados, de ganhos, seja para o contribuinte ou para a nossa organização interna, falar um pouco mais sobre esses ganhos? Sim, claro. A gente tinha uma distribuição a distribuição dos fiscais não acompanha a distribuição demográfica. Né?
Ninguém fica monitorando qual é a demanda de trabalho em cada regional para ficar transferindo fiscal para lá e para cá. Até porque você mexe com a vida das pessoas, enfim. Então, você tinha algumas regionais que, com absoluto descompasso entre a demanda e a mão de obra disponível para executar o trabalho. Então, a gente tinha regionais que tinha expediente parados há muitos meses, ou até anos. E a gente, o pessoal tá dando um gás muito grande para a gente conseguir eliminar esse estoque antigo. Para você ter uma ideia, a gente recebeu algumas centenas de expedientes em GDOC. E a gente não usa GDOC há 2 anos. Então, tinha muita coisa parada e toda vez que a gente... E não estava parado, como eu disse, por descaso, por questão de necessidade operacional, realmente. E aí, mas toda vez que você, mesmo que de forma justificada, você não consegue dar vazão na demanda do contribuinte, você atrapalha a vida do contribuinte. Né? E a gente está conseguindo resolver isso. Do lado da fiscalização, como eu falei, a gente tá com 2 operações de fiscalização. Uma que a gente está fazendo, que é a reedição dessa que a gente usou como piloto, né, que eu citei, na qual a gente está fiscalizando transmissões por doação de participações societárias, e uma outra que a gente está fazendo, que a gente fez cruzamento de dados com a Receita Federal, e a gente está conseguindo fiscalizar com 2 equipes de 20 fiscais e já tem essas operações começaram em novembro, foi disparado, a gente fez uma etapa de disparar SMS e e-mail, né, e depois cartas, usando e-carta, né, mala direta e tal. A gente já arrecadou mais de 20 milhões de reais por enquanto. E a gente nem começou efetivamente os trabalhos de fiscalização, de acionar o contribuinte. Por enquanto foi aquela primeira fase só de mandar um aviso para o próprio contribuinte, verificar se não tem nada errado e fazer a autorregularização. E já conseguimos uma arrecadação de mais de 20 milhões de reais. Então, essas 2 operações, por exemplo, terminam em junho. A gente tem uma perspectiva, uma esperança de arrecadar, a gente espera arrecadar por volta de 100 milhões de reais até junho só nessas 2 operações. Só com a sua reorganização. Só com a parte da fiscalização. Perfeito. A parte de análise dos expedientes dos contribuintes também gera acréscimo na arrecadação, só que o problema é que a gente nunca mediu isso. E a gente está tentando criar ferramentas para que a gente consiga efetivamente mostrar para a sociedade qual é o resultado do trabalho desse trabalho. Né? Porque às vezes a gente se mata de trabalhar, a gente produz resultado, mas a gente não consegue mostrar o resultado que a gente produziu. E a gente está com bastante preocupação nesse sentido também. De fazer essa correlação. Né? Mostrar para a sociedade o que a gente tem conseguido produzir a partir dessa reestruturação. Perfeito, Jefferson. Nessas conversas que a gente estava tendo antes da gravação aqui, você falou bastante também sobre a legislação, né, como anda a legislação, as perspectivas futuras, e também você falou bastante sobre a sua atuação acadêmica. Acho que gostaria de você pudesse falar um pouquinho aí também, e também se você pudesse falar dos livros aí, qual a relação que teria aí também desde a legislação, do andamento da legislação, e quando é que podemos esperar as suas próximas publicações, né? Claro, vamos lá. Cara, a publicação do primeiro livro a gente publicou em 2017, foi eu e um colega, o Eduardo Pérez, que trabalhava comigo no posto fiscal, e como toda boa ideia dos tempos atuais, a gente teve no bar. Né? Foi interessante porque assim, a gente estava lá e falando mal de todo mundo, principalmente dos contribuintes, né? E a gente, mas o contribuinte faz tudo errado, o protocolo é tudo errado, não faz o caminho direito e tal. Aí a gente parou, pensou e falou, tá bom, mas quem é que ensinou os caras? Como é que os caras aprendem a fazer? Não tem um manual, não tem um livro, não tem...
A gente muito mal conhece os nossos entendimentos da casa sobre as matérias de TCMD. Como é que a gente quer que o contribuinte saiba? Né? Ninguém disse para eles. Pô, seria interessante alguém escrever um livro sobre. Pô, tá, mas quem é que vai escrever? Olha pro outro. Só a gente que conhece isso, cara. Se a gente não escrever, ninguém vai escrever. E aí, ali no bar, então vamos escrever? Vamos escrever. Eu tinha certeza absoluta que no dia seguinte ninguém ia lembrar disso. No dia seguinte ele me ligou, e aí, vamos escrever? Eu falei, ih, caramba. Era só conversa de bar. Vamos. Aí escrevemos e para surpresa, o manual do TCMD teve uma aceitação do mercado absurda. Vendeu bastante, assim, num país que vende-se pouco livro, um assunto extremamente específico, de um imposto extremamente pequeno, de um determinado estado. A tiragem foi de 3.000 exemplares e vendeu rapidão. Né? Eu costumo dizer que assim, todo mundo no estado de São Paulo que sabe o que é ITCMD comprou 2, porque não sei onde arrumar 3.000 pessoas ali. Mas de fato teve uma venda legal e tal. E depois, fazendo os trabalhos de fiscalização, surgiu, a gente percebe que o planejamento sucessório ele caminhou para o sentido da personalização jurídica, né, da pejotização dos patrimônios, não por necessidade de pagar menos imposto ou de operacionalizar melhor o TCMD, mas tem uma série de fatores que motivaram isso, como a proteção patrimonial, a busca ali de uma previsibilidade maior na transmissão dos bens, a preocupação em não deixar as gerações futuras dilapidarem patrimônio, enfim. E até mesmo a profissionalização na administração de patrimônio familiar e tal. E é lógico, se está ali, né, se dá para usar isso também para pagar menos imposto, bora pagar menos imposto. E aí a gente começou a fazer vários trabalhos de fiscalização, identificar pontos em que o que estava acontecendo não era uma elisão fiscal, eram casos de evasão fiscal e que precisavam de atenção do fisco, e mais do que isso, precisava de atenção do próprio contribuinte, que às vezes comprava uma consultoria e achava que estava tudo certo, e de repente o fisco chegava lá com um auto de infração gigante para ele. Então a ideia do livro, do segundo livro, que foi o Holding, foi levar um pouco de esclarecimento dessas situações de sonegação que estava acontecendo no planejamento sucessório. E aí tem um outro livro que eu escrevi com o professor Salaberry, que assim, eu só segurei para ele escrever, porque o Salaberry é um monstro, né? E que era sobre o projeto de lei complementar 67 de 2021, que é um projeto de lei complementar do ITCMD, né, que falta essa lei complementar do ITCMD, falta essa regulamentação da Constituição, e tem um projeto que foi protocolado, e a gente escreveu um livro que está lá na Amazon, só em e-book, comentando o projeto, os problemas e possíveis soluções que poderiam constar no projeto. Esse projeto ele corrige algumas injustiças, né? Absolutamente. Um dos maiores problemas que a gente teve um julgamento recente do STF, no tema 825, que ele disse basicamente que a gente não pode cobrar imposto quando o doador tiver domicílio no exterior. E isso acaba sendo, ou quando ele tem o inventário processado no exterior e tal. Isso acaba sendo gerando um efeito de regressividade muito grande no imposto, que foi feito para ser progressivo, no mínimo, né? Foi feito para levar maior progressividade para a matriz tributária. Porque quem é que tem o patrimônio organizado internacionalmente, ou quem é que mora no exterior tendo negócio de patrimônio no Brasil? São justamente aqueles que têm os maiores patrimônios. E esse pessoal foi tirado do campo de incidência do imposto no julgamento do STF. Então, esse projeto de lei complementar resolve outros fatores, né? Como, por exemplo, a incidência, a base de cálculo, todas as regras gerais sobre a transmissão de bens móveis que não existia, sobre a qual não incidia o imposto até a Constituição de 88, mas principalmente esse problema dos patrimônios organizados internacionalmente, estruturados internacionalmente.
Na parte acadêmica, eu estou terminando o mestrado em economia. E qual é o objeto de pesquisa? Óbvio, IPTU. Não tem nada a ver com ITCMD. Mas tem esse óbvio. Exato. Eu tô fazendo o meu trabalho é sobre o gap tributário de IPTU. Mas eu participo de um grupo de trabalho na FGV sobre ITCMD. O trabalho que a gente está fazendo agora tentando medir a elasticidade da alíquota do ITCMD, do recolhimento do ITCMD em função da alíquota, para ver se a gente consegue calcular qual seria uma alíquota ótima. Okay. E a gente e o interessante do mestrado em economia é que a nossa ação fiscal ela está partindo para uma forma de estruturação que usa muito análise de dados. Sim. E então a gente está conseguindo utilizar muita coisa da análise econômica, da avaliação de impacto, e até fazer alguns experimentos para melhorar os trabalhos de fiscalização dentro do próprio trabalho, dentro da própria UGC. Por exemplo, a gente está fazendo um experimento de economia comportamental lá, que a gente está mandando textos diferentes para grupos de contribuintes na mesma situação, para ver se determinado texto tem um resultado melhor. E ainda falta coletar alguns dados de sequência, mas assim, os primeiros dados que a gente coletou, a gente teve respostas muito significativas de que alguns textos têm muito mais eficácia do que outros na hora de fazer a cobrança. Então é bastante interessante para a gente tentar otimizar até o dinheiro público na hora de fazer os trabalhos. Perfeito. Acho que está usando ferramentas cada vez mais presentes, né? Isso você me faz lembrar que estava vendo o edital da Receita, do concurso novo, né? Está praticamente exigindo conhecimento em ciências de dados, né? E eu acho que é uma tônica que vem para ficar, né? Acho que não só as empresas privadas, mas o setor público vai começar, aliás, já está usando, né? Muito a ciência de dados, tem inteligência artificial. É o futuro, né? A gente tem um efetivo cada vez menor e uma demanda cada vez maior. Não dá para a gente trabalhar com aquela fiscalização que a gente tinha, de pegar um contribuinte, passar um ano fiscalizando e fiscalizar todos os detalhes daquele contribuinte. A gente não pode se dar o luxo de fazer mais isso. A gente tem que começar a trabalhar no atacado. E para trabalhar no atacado a gente tem que usar a ciência de dados. Felizmente, ou felizmente, a gente não tem muito para onde correr. É uma tendência do mercado, é o que se exige hoje do profissional de fiscalização e a gente vai ter que aprender. Acho que a gente teve um grande choque de gerações, não de idade, mas de formação, alguns anos atrás, porque o fiscal lá antigamente era um bom contador. Né? O fiscal era um bom contador. Depois passou a se exigir do fiscal que ele fosse um bom advogado, tivesse uma boa formação jurídica. Ele tem quantos e quantos colegas que entraram engenheiros e fizeram faculdade de direito depois. Hoje já isso está ficando superado também. A gente não tem mais o tempo para ficar para se debruçar sobre teses jurídicas para cada caso de cada contribuinte. A gente precisa tratar tudo no atacado e a gente está tendo que aprender a lidar com dados, a lidar com... já tem a ferramenta que vai trazer a tese para defender o caso específico, né? As ferramentas de inteligência artificial que vão explorar uma base de dados enorme, já vai trazer quase uma tese pronta, só ajustar, né? A gente teve uma reunião ontem com um grupo do DTI que trabalha com análise de dados, com algoritmos de inteligência artificial, para a gente estudar em quais áreas do ITCMD a gente poderia aplicar. Bacana, sim. Vamos evoluindo. Olha, Jefferson, em diversos fóruns a gente vê que você tem participado ativamente aí falando sobre a reforma tributária, né? Esse tema nos interessa bastante, é um tema atual. Será que você poderia dar uma palavrinha sobre a reforma tributária? Claro. Eu comecei a me interessar pelo assunto e discutir um pouco esse assunto
quando teve o movimento Viva, né, na Fresp, ali o Rodrigo Espada organizou e participei e tal, e ele era Viva justamente por causa do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado, que se propunha a ser criado na reforma tributária. E é interessante porque na época muita gente falava, pô, mas isso é perda de tempo. Fala-se em reforma tributária há 30 anos, desde a Constituição, quando a Constituição já saiu, já se falava em reforma tributária, isso não vai sair nunca. E de fato não é fácil, não é um tema fácil, mas veja, quem melhor para discutir reforma tributária do que nós? Né? E alguém vai discutir. Se a gente não discutir, os empresários vão, os políticos vão, e os advogados vão, e talvez vai faltar o conhecimento técnico e a vivência que só a gente tem. Né? E aí a gente tem participado de discussões. No governo anterior a gente percebeu que deu uma quietada, que não tinha o apoio muito claro do governo, embora tivesse algumas propostas ali de preferência, mas elas não caminharam muito. E parece que agora, no novo governo, a principal bandeira é a reforma tributária e aquela coisa, parece que agora vai. A gente não sabe muito bem o que vai sair, né? A gente conhece as propostas que foram feitas, mas do ponto de vista da atuação, da fiscalização, o que eu percebi, eu participei bastante do CECIF, né, que é o pessoal que foi responsável pela criação da proposta da PEC 45, que é a que está mais em voga agora, que tinha morrido e ressuscitou, enfim. E eles têm absoluta dificuldade, a academia tem absoluta dificuldade em entender a administração tributária. Eles não têm a mínima ideia de como organizar de forma efetiva uma administração tributária que seja, ao mesmo tempo, eficiente, que consiga fazer o seu papel de arrecadar o dinheiro para o Estado, que consiga usar suas medidas de enforcement para levar o contribuinte para recolher espontaneamente seus impostos e ao mesmo tempo, não se criar uma estrutura muito grande e que acabe por ferir a autonomia dos estados e dos municípios. A gente está falando em criar, a PEC 45 fala do IVA das 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal, em substituição ao IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS. A PEC 110, que agora me parece um pouco, caiu para o segundo lugar na corrida ali, fala do IVA dual, substituindo aí o ISS e o ICMS. Só aí a gente está falando de mais de 5.600 municípios e de 26 estados e Distrito Federal. Como garantir a autonomia constitucional da federação, se a principal arma que se tem para se sustentar enquanto ente autônomo é a capacidade de você arrecadar suas próprias receitas. Né? Como é que você respeita essa autonomia, não fere o pacto federativo e ainda assim consegue criar uma estrutura tributária capaz de atender às necessidades de arrecadação? Não tem outro grupo que vai responder isso senão os fiscais. Né? Então, se a gente não quiser participar de uma estrutura completamente anacrônica que já nasça com gravíssimos problemas, a gente tem que entrar, e aí tem o papel das entidades representativas para entrar e contribuir que o espaço há, né? A gente estava conversando antes aqui que o Sinafresp é demandado constantemente por fóruns de discussão sobre esse assunto, né? E a gente precisa participar para que a gente possa construir uma organização tributária que seja a melhor possível, tanto para os estados como para a categoria em si. E sobre essas duas vertentes, né? Por um lado, essa vertente técnica que a gente tem de trazer o melhor estilo, o melhor jeito de tributação, e por outro lado, por um trabalho social, porque quem conduz, conforme a gente estava tocando aqui, né? Quem puxa isso aí são as entidades mais políticas, os empresários, os tributaristas, e aí a regressividade do imposto está implantada.
né? Ou está garantida. Então pronto, também tem essa vertente social que com o nosso lado técnico a gente pode e deve influir. nessas Nada reflete mais em uma sociedade as estruturas de poder que a compõem do que o seu sistema tributário. Se você quer saber quem manda numa sociedade, é só verificar quem paga menos imposto, né? Então a gente, enquanto técnicos, a gente tem também esse dever de tentar equalizar da melhor forma e aí fazer cumprir aqueles princípios constitucionais de capacidade contributiva, de redistribuição, de eliminação das desigualdades, enfim. Muito bem, então Jefferson, que alegria, muito obrigado por estar aqui conosco, Tatsu, Makoto. Estamos aqui encerrando este episódio do SinaCast. Uma alegria, uma honra ter tido a sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.